Amém. Paz do Senhor para os irmãos tradicionais. Amém. Glória a Deus. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos essa noite. Agradeço ao pastor Edisvaldo pelo convite. Me senti muito honrado, muito lisonjeado pelo seu convite, pastor Célio. Foi muito gratificante para mim e eu aceitei de pronto, porque o reino de Deus é assim, né, irmãos? Ele é uma grande família. Nós somos um povo só. Nós vamos morar no mesmo céu, não é mesmo? Amém. Glória a Deus. Fico muito feliz, de verdade, pastor, de ver essa casa cheia numa noite fria e chuvosa, né? Mas esses irmãos aqui são guerreiros. Esses daqui são interessados e querem mesmo aprender a palavra. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e eu já oro a Deus para que Ele possa coroar cada um com bênçãos e que essa noite você possa sair daqui cheio, alimentado e abastecido para continuar sua caminhada de fé. Aleluia. E eu gostaria, para iniciar a minha palavra, a palavra do Senhor que Deus tenha colocado no meu coração nessa noite, fazendo uma leitura com os irmãos. Os irmãos trouxeram a Bíblia. Quem tiver o celular aí, sua Bíblia digital, vou pedir para vocês abrirem a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses, no versículo 11. Nós vamos fazer uma leitura curta, tá? Acho que bugou aqui o PowerPoint. A pergunta que está aqui, depois eu quero que os irmãos já vão refletindo sobre, é assim, ó: o que vem primeiro? Essa aqui é a pergunta dessa noite aqui. O que vem primeiro? Mas vamos para a palavra de Deus e a gente vai discorrer sobre esse assunto. E Deus tem preparado grandes segredos para nós nessa noite. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, então diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma passagem que nós às vezes até recitamos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vê às vezes em adesivo de carro, às vezes a gente vê as pessoas até recitando mesmo. Só que hoje nós vamos aprender o que Paulo queria dizer com esse tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu fiz essa pergunta aqui, ó, o que vem primeiro, nos faz refletir sobre prioridade. E todos nós devemos ter prioridades na vida, né? É claro que os casados, né? Tem casados aqui hoje? Então estou falando com gente que sabe do que eu estou falando. Quem é casado, a prioridade é o seu cônjuge. É claro, abaixo de Deus, né? E os filhos não fiquem chateados, tá? Um dia que vocês forem casados, vocês vão entender. Nós precisamos disso. É saudável para o casamento que o marido tenha como prioridade a sua esposa e a esposa tenha como prioridade o seu marido. Deus, inclusive, manda isso. Paulo, na sua carta, quando ele ensina sobre casamento, fala sobre isso, que o marido ame a sua esposa, né? Então quer dizer que nós precisamos ter os nossos cônjuges como prioridade. É claro que abaixo de Deus, né? Porque Deus está acima de tudo e acima de todos. E isso deve ser prioridade para nós. Isso é inquestionável. Tanto é que eu nem comentei esse ponto. Porque Deus, ele deve vir em primeiro lugar de todo ser humano. E se ele não for o primeiro, tem uma música do Arauto do Rei que fala: se ele não for o primeiro, já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Então, irmãos, precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. Às vezes a gente fala até da boca para fora que Deus é o primeiro lugar da nossa vida, só que às vezes e por vezes nós vemos que não é realidade. Às vezes é um discurso somente, mas quando nós formos analisar as obras, não é. Então hoje Deus está chamando a nossa atenção para
colocar as coisas nos lugares devidos. O que vem primeiro, então nós devemos fazer uma análise mesmo. Porque Paulo, quando ele escreveu aqui a carta de Filipenses, ele estava num momento difícil da vida dele, ele estava preso, estava em uma das cadeias de Roma. Era uma prisão domiciliar, mas era uma cadeia, não era como hoje, né? Que a gente tem aí a prisão domiciliar, o camarada tem uma televisão, ar-condicionado, frigobar e tantas outras coisas, né? Naquela época não era assim. E diga-se de passagem que Paulo, ele foi perseguido por Roma. E talvez aqui ele estivesse ali naquela dúvida se ele seria condenado ou se não, ele estava aguardando o seu julgamento. E quando ele escreveu esse trecho de Filipenses, ele estava fazendo uma das suas cartas que foram dirigidas às igrejas. Paulo, os irmãos sabem, escreveu 13 cartas, né? Se a gente olhar no Novo Testamento, nós temos aqui 27 livros e desses 27, 13 estão atribuídos ao apóstolo Paulo. E ainda, Atos dos Apóstolos, tem algumas partes ali que talvez ainda ele tenha escrito algumas coisas. Mas Paulo é esse homem instruído em toda a sabedoria. Do seu tempo, ele talvez seja um dos maiores. Paulo, ele tinha nacionalidade hebreia, ou seja, ele era um judeu de nascimento, tinha um pai romano, e Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses, que tem apenas 4 capítulos. Eu até peço aos irmãos, quando chegarem em casa, façam essa leitura, é uma leitura breve, rápida, mas porém muito instrutiva para nós. E esse trecho de Paulo aqui, que ele disse exatamente esse tema que a gente ouve muito: posso todas as coisas naquele que me fortalece, às vezes é usado, como eu disse, de maneira errônea. Porque uma pessoa que passa por privações, irmãos, ele sabe o que é passar fome. A pessoa que tem abundância depois de ter passado fome, ele dá valor em cada centavo, em cada detalhe que ele tem. Por isso é que Deus permite nós passarmos por provações, para a gente dar valor quando a gente estiver na abundância. Né? Às vezes as pessoas até falam assim: se a gente der tudo para os filhos, eles não vão dar valor. E é realmente, vocês talvez sejam mais novos, não tenham experimentado o que é uma escassez, o que às vezes você não ter o que comer. Eu fui criado numa família simples, e eu me lembro sempre de um fato de um Natal que aconteceu lá em casa. Eu tinha meus 5 anos. Eu tive a grata satisfação de ter nascido com berço evangélico, Assembleia de Deus. E os meus pais me levavam para a escola dominical, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, eu sempre estive na igreja. E num desses natais, meu pai estava desempregado. Naquela época do Collor, antes do Sarney, por aquela parte da história nossa. E eu me lembro que meu pai, ele ficou desempregado 2 anos. O Orisvaldo, ele não conseguia emprego nem para carpinote. Deus fechou a porta para ele, e Deus falou isso depois. E foram momentos assim de dificuldade mesmo, da gente passar, não chega a passar fome, mas de você não poder escolher o que você vai comer, você come o que tem. E eu lembro que chegou no Natal, aí e a gente criança, 5, 6 anos, a gente brincava na rua e via os coleguinhas, cada um com tênis novo, no pé, roupa nova, bicicleta, skate, as coisas todas que é normal de Natal. E a gente sentia o cheiro de frango assado, um cheiro de um panetone, uma coisa, mas é claro, a gente sabia que da nossa condição. E chegou a noite, e aquele dia tinha culto de Natal na pregação. E minha mãe falou para o meu pai: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou na igreja e você fica em casa com os meninos, as crianças vão ficar expostas, não se sentir menosprezadas. Né? E meu pai foi e fez para a gente um prato de sopa de mingau de fubá. Você sabe o que é isso? Você pega o fubazinho, dissolve na água, coloca um sal, põe um temperinho e põe na panela. A noite de Natal nossa foi aquele, um prato de sopa. E a gente sentia o cheiro de frango assado do vizinho de cá e o porco assado da outra casa do lado daqui.
Mas graças a Deus, a gente sentou à mesa, demos graças e foi a melhor refeição que a gente fez. Aí minha mãe foi para a igreja. Eu lembro que a gente estava depois brincando assim na sala. Minha mãe passou pelo meio da sala para sair para a rua para ir para o culto. E aí eu falei para minha mãe: mãe, não esquece o meu presente de Natal. A minha mãe saiu com o coração partido. E ela conta que dali até a igreja ela foi chorando. Falando com Deus: Deus, por quê? Por que os meus filhos estão passando por isso? Eles não têm culpa de nada. E quando ela chegou à igreja, ela disse que ela não conseguiu ouvir palavra, não conseguiu. Sabe quando você não tem condições de você ouvir e receber nada, é porque você está tão. Como que eu posso dizer? Tá tão chateado com a situação que você não tem como receber alguma coisa. E talvez você esteja numa situação parecida. Eu não sei sua condição financeira, o que você passa. Mas Deus sabe. Ele conhece. E Ele contempla, às vezes, o nosso secreto. Aquilo que ninguém sabe. O pastor não sabe, às vezes seus parentes não sabem, seus amigos, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sonda. Porque Deus é um Deus que supre todas as necessidades. E aí, a minha mãe disse que quando estava para terminar o culto, ela foi saindo dos olhos. Ela foi dando um jeitinho de ficar pelo fundo ali, pelo cantinho, já foi saindo lá para não ter que cumprimentar as pessoas. E aquela final de culto, você sabe como que é, de Natal ainda, né? Aí, quando ela estava no pátio da igreja, assim, já para sair lá na rua, uma irmã chegou para ela e falou: irmã Francisca, peraí, cadê seus filhos, o marido, a noite de Natal? Cadê o pessoal de casa? Aí minha mãe: irmã, sabe como que é? Ficaram em casa, não puderam vir. Não, mas como assim? Hoje não vieram. Espera aí. Aí ela foi lá no carro dela, pegou 2 igluros e deu na mão da mãe e falou assim: entrega para os seus filhos. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu me emociono porque foi o melhor presente de Natal que eu já ganhei. Aleluia. Era um carrinho daqueles de R$1,99. Mas para a gente, para mim, nada foi. Então Deus, Ele é assim. Ele dá para a gente. Não o que a gente pede, mas Ele dá porque a gente necessita. A nossa necessidade de Jesus. Ele falou assim que Ele vai suprir a necessidade, não o nosso desejo. Amém. E necessidade é diferente de desejo. Nós às vezes necessitamos e nós desejamos, é diferente. Desejo, por exemplo, eu posso desejar ter um iPhone, qual que é o último aí? 17, olha, não tem que eu nem sei. Imagina ter um iPhone 17, esse é o meu desejo. Mas a minha necessidade, Deus me deu um Samsung A51. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente tem o desejo, mas Deus te dá outra coisa diferente. Aí você vai falar assim: mas Deus, o senhor não sabia que eu queria um iPhone 17? Vocês acham que Deus não sabe o desejo do nosso coração? Ele sabe. Mas Ele sabe também o que Ele pode te dar que é melhor para você. É igual o pai, né? O pai ouve o filho pedir alguma coisa. Pai, porque eu quero isso, quero aquilo outro. O pai olha assim e fala assim: ele está pedindo um Nike, mas ele já tem uns 3 pares aqui dentro. Ele nem usa direito. Por que ele vai querer um quarto? É só por questão de luxo. E o pai às vezes não dá, e o filho fica revoltado e bravo. Por que ele me deu o que eu pedi? Mas o seu pai sabe. Ele te dá o que você precisa. Tanto é que você não vai andar descalço. Por quê? A necessidade você tem como suprir. Assim é Deus, Ele não é diferente para conosco. E quando Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece, a fortaleza dele não estava em ter tudo. A fortaleza dele estava em ter em Deus
tudo pode. Amém. E é esse Deus que é o seu também. Amém. É o nosso Deus. Pode passar a próxima, por favor. E aí nós lembramos dessa palavra contentamento. O que é contentamento, irmãos? Contentamento é um estado da gente estar satisfeito, da gente ter alegria, ter júbilo, ter gozo, prazer e regozijo. Contentamento é quando a gente está pleno, vida plena. Então, esse estado de paz de espírito, dessa situação de a gente estar vivendo bem aquela situação que vivemos, isso é contentamento. Por que eu estou perguntando isso? Porque quem está satisfeito transborda em reconhecimento e gratidão. São duas coisas: reconhecer e ser grato. Nós só reconhecemos e agradecemos quando nós estamos satisfeitos, quando estamos plenos. E quando nós olhamos para Paulo, ele estava satisfeito porque ele estava numa prisão. Contudo, ele não estava reclamando da liberdade que ele não tinha. Ele estava satisfeito. Nós temos 3 pilares do contentamento. O primeiro pilar do contentamento é a provisão divina. Anotem isso. Vocês estão anotando, quem tiver interesse em anotar. Os 3 pilares do contentamento. O primeiro deles é a provisão divina. A provisão divina, irmãos, fala sobre nós cremos em um Deus que irá prover tudo daquilo que nós precisamos e daquilo que nós necessitamos, da nossa necessidade. É diferente daquela ansiedade de que nós, às vezes, nos preocupamos com o dia da manhã. A Bíblia fala isso, né? Basta cada dia o seu mal. Ou seja, vamos viver um dia de cada vez. Hoje Deus me deu, glória a Deus, amanhã Ele proverá. Amém. Se hoje nós temos na nossa mesa o alimento, a água, o pão, nós devemos dar graças por tudo. E viver sobre essa perspectiva de que nós temos um Deus que vai suprir todas as nossas necessidades, nós vivemos de uma maneira plena, nós vivemos gratos, nós somos gratos. Quem que agradeceu já a Deus hoje aqui? Amém. Pela sua vida, por você ter acordado vivo nessa manhã, Amém. por você ter tido seu alimento sobre a sua mesa, por você ter tido o carro para você vir para a igreja, ou até mesmo se você veio a pé ou veio de bicicleta, não importa, você teve saúde para você andar e se locomover e vir à casa do Senhor. Aleluia. Quantos que às vezes não conseguem nem vir à casa do Senhor? Às vezes estão acamados, estão num leito de hospital essa hora, às vezes estão até desacordados, não sei. Mas nós temos o privilégio de estarmos vivos, de estarmos com saúde e de virmos para a casa do Senhor. Amém. Isso é um privilégio, irmãos, é uma honra para nós estarmos na casa do Senhor. Tem gente, pastor, que, está frio, quantos graus está? 16, não vou não. E aí, irmãos, qual é a nossa prioridade? O que vem primeiro na nossa vida? O que vem primeiro? Será que um frio, uma temperatura baixa nos impede de caminharmos e virmos para a casa do Senhor? É claro que eu não estou fazendo uma crítica aqui aos que não vieram. Cada um tem seu motivo, eu não estou julgando. Mas eu estou dizendo que nós precisamos pensar muito sobre o que é verdade realmente na nossa vida. Às vezes nós falamos, mas é diferente do que nós agimos, do que nós fazemos. E essa é o desafio nessa noite que Deus está falando para nós. Descanse na provisão divina. Que eu vou te dar tudo que você necessita. Deus, Ele vai nos dar, mas Ele quer que nós confiemos nele. E a confiança, irmãos, é quando nós acreditamos mesmo sem ver. Já viu quando a criança pequena é inocente, né? Aí está num lugar mais alto e o pai fala: vem, pode pular que eu te pego. A criança nem pensa 2 vezes e se joga. Ela nem faz assim com a mão, ela faz com o braço para trás e se joga, porque ela sabe que o pai vai pegar ela lá. Assim é nós. Quando nós temos o nosso Pai Celestial,
nós nos lançamos nos braços dele, é assim que ele espera, que nós tenhamos essa confiança. Cega? Não. É uma confiança firme de que ele vai suprir sim, que ele não vai nos deixar cair, ele não vai deixar você passar fome, ele não vai te deixar você passar vergonha, ele não vai te deixar na mão. Essa é a realidade. Você confia nele? Essa é a provisão. E quando nós temos a preocupação pelo dia de amanhã, o que nós haveremos de comer, de vestir, de certa maneira até que é aceitável, porque é claro que a gente não vai deitar no berço esplêndido e ficar aí aguardando o que vai descer do céu, né? Um prato de comida na sua mesa. Não é assim também, claro que óbvio. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós devemos tomar cuidado, irmãos, para que isso não tome o primeiro lugar na nossa vida e que a gente não roube a nossa paz. A preocupação excessiva pode gerar, primeira coisa, prejudicar a saúde. Pode prejudicar a saúde, sim. Já viram as pessoas que ficam com insônia de tanta preocupação que fica? O que será que eu vou ter amanhã? Amanhã o que eu vou fazer? E fica preocupado. Tem pessoas que ficam tão ansiosas que ela fica com insônia, ela não consegue dormir. Tem que tomar remédio para dormir. Tem pessoas que geram até gastrite no estômago por causa da ansiedade, dessa preocupação. Tem outros que têm até úlcera, taquicardia, o coração acelera, crise de pânico. Já viram as pessoas que têm esse tipo de problema? Por ansiedade, preocupação com o dia da manhã. Tem medo, insegurança. Esses sentimentos, irmãos, eles estão moldando as pessoas que dão lugar a essa falta de fé, que não tem essa segurança que nós temos. Nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Outro efeito que causa essa preocupação excessiva é quando a pessoa ela perde o ânimo para trabalhar. Sabe quando reduz a produtividade no trabalho? E você vai ver, às vezes a pessoa está ansiosa, está preocupada demais. Eu não sei se você está se identificando com isso. Eu estou vendo alguns sorrisos aí nos rostos de alguém, mas isso acontece muito frequente, né? Não é de se estranhar, não. Isso acontece bastante. Causa desânimo na gente. Outra preocupação excessiva afeta nos relacionamentos. Já viu quando, às vezes, o marido está preocupado com os gastos do cartão de crédito que a esposa fez? Aí começa a ficar estressado. Aí a esposa nem, o que aconteceu? Aí já estoura. E tem aquele problema todo. Fica sem paciência. E tudo isso é gerado por causa dessa preocupação excessiva, né? Outra coisa também que acontece é diminuir a nossa confiança em Deus. Porque lembra de Pedro? Quando ele estava lá no mar da Galileia, em que o mar se levantou, deu a tempestade, e Jesus não estava com eles no barco dessa vez. E eles estavam achando que eles iam morrer ali afogados. De repente vindo lá um vulto, que eles julgaram que era um fantasma. Mas o Pedrão, né, é o primeiro que se atira. O Pedro falou assim: quem vem lá? Aí Jesus falou assim: Pedro, sou eu, você me conhece? Aí Pedro falou assim: mas se é o senhor mesmo que está vindo, então senhor, mande que eu vá para o senhor aí andando pelas águas. Aí Jesus falou: vem. E o Pedro foi. Ele é corajoso também, né? Botou o pé na água e foi. Quando ele chegou no meio do caminho, ele olhou para as circunstâncias da vida. O vento, o mar, e às vezes a gente acontece a mesma coisa. Nós falamos que cremos na provisão divina. Pastor, eu creio. Mas aí de repente amanhã chega lá um boleto na sua casa. Vai vencer depois de amanhã. Ou às vezes você abre a sua geladeira, só tem uma garrafa de água gelada. Ou às vezes na sua despensa só tem um saco de farinha, de fubá e sal. E aí? E agora? Como que a gente faz? A gente vai continuar crendo?
E o inimigo, irmãos, ele está ao nosso derredor, né? Porque ao nosso redor está os anjos do Senhor, mas ao derredor está o inimigo. O inimigo, ele fica procurando somente uma oportunidade para vir lançar alguma coisa na mente, para colocar dúvida, para colocar desânimo. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Satanás foi tentar Jesus. E foi tentar Jesus o que era muito fraco de Jesus. Aí você fala, mas Jesus tinha ponto fraco? Não, Jesus não tinha ponto fraco. Jesus ali, ele estava na condição de ser humano, de homem. Ele era um homem 100% Deus, mas 100% homem na condição de Jesus. E quando Satanás chegou ali para tentar Jesus, ele foi: ó Jesus, tudo isso eu te darei, e mostrou todos os reinos do mundo. Se prostrado me adorares. E Jesus disse assim: somente a teu Deus adorarás. Então, irmãos, a adoração a Deus tem que ser uma das prioridades da nossa vida. A gente colocar as coisas no lugar certo. Aquela pergunta do início, o que vem primeiro, é para a gente colocar Deus em primeiro lugar, até quando nós estamos no momento desse de provação. E a diferença entre preocupação e o interesse genuíno, porque assim, a gente pode ter preocupação, mas ela não pode tomar a paz, não pode ocupar o nosso coração, não pode nos destruir, nos parar, porque a preocupação excessiva, ela faz isso. Lembra que eu falei para vocês? Que ela afeta a saúde, reduz a nossa produtividade no trabalho, afeta os nossos relacionamentos, diminui a nossa confiança em Deus, mas nós precisamos, enquanto seres humanos, enquanto nós estamos aqui na Terra, ter uma certa preocupação, um certo cuidado, mas não pode ser exagerado. Nós temos que ter um equilíbrio. Essa é a palavra para nós hoje, equilíbrio. Porque é claro, nós que somos chefes de família, a gente sabe, a gente tem que ponderar as coisas, a gente também não pode, né, deixar tudo correr solto. A gente precisa ter os nossos freios, a gente precisa ter as nossas limitações, mas a gente precisa também ter alguns instrumentos que a gente sabe as nossas limitações, né? Cada um sabe onde o cano aperta, né, Odilon? E nós, quando temos essa preocupação, nós também devemos ter um interesse. Como é que é o interesse? Porque a preocupação, ela nos imobiliza, ela nos paralisa. Quando nós deixamos a preocupação dominar, a gente não vai, porque a gente fica pensando, puxa, e agora? Mas quando a gente tem um interesse genuíno, o interesse, ele nos leva a agir. Por exemplo, eu não tenho trabalho, mas o que eu posso fazer aqui? Eu já sei, eu vou vender sorvete, eu vou fazer bolo. As irmãs aí, né? Eu vou fazer alguma coisa aqui, fazer uma costura, alguma coisa, vou dar meu jeito. Então, nós precisamos desse interesse. Porque, claro, a palavra de Deus fala assim: tem bom ânimo que eu te ajudarei, esforça-te. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente não pode ficar sentado esperando o Bolsa Família do governo. Desculpa se alguém recebe, desculpa, não estou querendo ofender ninguém. Mas, se você ficar sentado esperando que não vai cair do céu, desculpa. Não vai vir do céu uma carta, um boleto, uma cartinha com envelopinho, várias notinhas de 100 dentro, e vai vir assim, pairando assim, e cair no tratamento. Não vai. Isso eu te arruma seguro. Mas nós devemos sim, de ter nosso interesse, dar nossos pulos, né? Como diz, fazer por onde? Porque a Bíblia fala isso, sobre isso, que é do Senhor do nosso trabalho que nós devemos comer. Amém. É justo isso. Outro dos pilares que nós temos é exatamente o conformismo, que é diferente de propósito. O que é conformismo, irmão Osés? Talvez você se pergunte. O conformismo é viver dentro de uma forma. Conformismo. A palavra já fala, né? Vivermos dentro de uma forma, ou seja, dentro de uma limitação, de um quadrado. O conformismo
conformismo, o que ele gera? Ele gera estagnação. O que é estagnado? Já viu água parada? Quando às vezes a gente vai lavar o quintal, né? Aí você joga água para correr para a rua e de repente em frente à calçada fica aquela poça de água parada ali. E se não tirar aquela água, já começa a feder daqui a pouco, né? E conformismo é você ficar parado, e não fazer nada, é ficar ali, como aquela água dentro daquela poça, parado ali. Esse conformismo gera estagnação. Também gera falta de perspectiva e de sonhos, porque quando a gente está muito parado, a gente não sonha, a gente não prospecta, a gente não olha para frente, a gente fica ali, naquele quadrado. Essa atitude de aceitar tudo passivamente, sabe? Você fica aceitando, aí vem o que vier, tá bom? E isso não é saudável, irmãos. Não é saudável para nós. Nós, como servos de Deus, a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Amém. E como que nós vamos ser sal e luz se a gente viver essa vida de estagnação, essa vida de conformismo? Por isso que Paulo escreveu ainda: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente está vivendo de transformação em transformação, Edvaldo. Todos os dias nós estamos sendo renovados, porque a Bíblia fala que as misericórdias e a bondade do Senhor se renova cada manhã. Se renova quer dizer que faz de novo. E se faz de novo, o reino de Deus, ele é genuíno, ele é dinâmico, ele não para, né? E assim somos nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, né? E Cristo, ele ficava parado? Não. Se vocês lerem os evangelhos, os irmãos vão ver. Jesus estava em Cafarnaum, daqui a pouco ele estava para Betânia, ele ia para Jerusalém, Nazaré, ele estava sempre em movimento. Ele não ficava parado. E olha que ele é Deus, e ele é Jesus, e ele não fica parado. Isso mostra para nós que nós devemos também ser dinâmicos no nosso dia a dia. Romanos capítulo 12, Paulo escreveu assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Como? Lendo a palavra de Deus, fazendo um devocional diário. Sabe, irmãos, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos define todo o nosso dia. Se você... eu tenho que estar no meu trabalho 7h30. Eu acordo 6h30 e dobro meu joelho, faço a minha oração, meu devocional, vou meditar na palavra de Deus, e daí sim eu vou tomar meu café, me arrumar e vou para o meu trabalho. Porque isso é saudável, e isso eu estou falando, irmãos, para um hábito que é saudável, que nós todos devemos desenvolver. E se você não fizer isso, eu te aconselho a fazer isso. Experimenta fazer isso, você vai ver como a sua vida vai mudar. Todos os dias, tenha o seu momento de leitura da palavra de Deus. Fala: Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer falar para mim nesse dia? Esclarece o Espírito Santo para mim. O que o Senhor quer falar aos meus ouvidos? Abre um entendimento. E você vai ouvir Deus falar com você. Você vai sair alimentado para o seu dia, fortalecido. Isso é vida diária, vida com Deus. Quando nós temos o propósito ele gera futuro para nós. Ele faz a gente olhar para frente. Quem tem propósito, ele não fica parado. Ele sempre está querendo se mover em direção a cumprir aquele propósito. É um destino, é uma direção que nós temos. A nossa vida aqui, ela tem como objetivo glorificar a Deus, glorificar o Criador, amar o próximo e servir o reino de Deus, alcançando realizações plenas e viver de acordo com o que Ele planejou para nós. E isso que é o propósito de vida que nós devemos, enquanto cristãos, ter. É nós sermos guiados e norteados por isso. Nós sermos guiados para glorificar a Deus em primeiro lugar, a servir o próximo e servir o reino de Deus. Porque aqui no reino de Deus nós praticamos uma coisa que nós vamos levar isso conosco e nós vamos colher os frutos.
Porque quando eu chego mais cedo, tem que arrumar um som, arrumar multimídia, acender a luz. Então, por exemplo, 6h30 já tinha gente aqui, né, pastor? Fazendo tudo isso acontecer. Para 8 horas, na hora do play, a banda tocar aqui, está tudo certinho, tudo alinhado. Isso é preparação, é cuidado com as coisas de Deus, é a gente se dedicar à obra de Deus, ao reino. E talvez você não vai ter algum conhecimento aqui na terra. Talvez o pastor, por causa de tantas coisas que ele tem para se preocupar, ele não vai chegar, não vai bater nas suas costas e vai falar, muito obrigado, fulano. Talvez você vai ficar até chateado, mas coloque isso na conta de Deus. Porque Ele é o que vai dar recompensa para você. Amém. E o vosso trabalho não é vão do Senhor, de maneira nenhuma. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você está plantando aqui na casa do Senhor, o seu serviço, a sua entrega, pode ter certeza que está sendo tudo anotado. E um dia, lá nos céus, todos os livros, a Bíblia fala que vão ser abertos. E vai ser descortinado tudo que estava oculto. Os pensamentos dos homens, dos seus corações, do mais oculto. E até as coisas que nós fazemos, as nossas obras. Tem um livro de obras, tem um livro da vida e os outros livros todos. E cada um deles vão ser abertos para o seu propósito, para o seu fim. E cada um de nós vamos receber nosso galardão. Por isso, irmãos, continue fazendo. Mesmo que você não tenha reconhecimento aqui, mesmo que às vezes você não veja um fruto de imediato de reconhecimento, mas está sendo anotado tudo isso. E lá no céu você vai receber essa recompensa. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, planos de fazer-vos prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês o que vocês esperam, a esperança de um futuro, e o futuro nosso está com Deus. O terceiro pilar nosso é o antídoto que nós precisamos ter contra a ganância. Ganância é um sentimento ruim. Ganância é a gente querer mais do que a gente precisa. É importante a gente diferenciar necessidade de desejo. Lembra que eu falei para vocês do que é necessário e o que é desejo? Necessidade é aquilo que é indispensável, é aquilo que é vital, que é inevitável. Você precisa. Como, por exemplo, eu preciso de água, de alimentação, de abrigo. Isso é necessidade básica para todo ser humano. Isso é necessidade, primeira necessidade. Ou ainda o que é necessário para o bem-estar, no funcionamento do indivíduo e do sistema, né? Então nós precisamos de coisas que são primordiais. Isso é necessidade. E o que é desejo, irmão Zé, então? Desejo é o sentimento que é caracterizado pela vontade. É aquela aspiração, aquele anseio de obter algo, de realizar ou de vivenciar alguma coisa. Então esse desejo, quando nós buscamos suprir essa falta de algo ou alcançar essa satisfação pessoal, isso é um desejo. E também não tem nenhum problema da gente ter desejo, desde que não haja um desequilíbrio. Porque o desejo, por exemplo, o impulso sexual, se ele não for contido, vai dar luz ao pecado. É claro assim, não tem para onde correr, irmãos. Nós temos desejo, por exemplo, as irmãs que já passaram por gravidez sabem, né? Às vezes dá vontade de querer um doce de madrugada, o senhor corre lá na padaria, vai buscar um doce para mim que eu estou com desejo. E lá vai o marido correndo para satisfazer o desejo da esposa que está grávida. Senão o bebê vai nascer com cara de bolo. Mas tem desejos que são ruins. E a gente precisa saber. Nós precisamos ter autocontrole. Porque se nós não dosarmos os nossos desejos, eles vão nos levar ao pecado. Infelizmente. Esses impulsos dos pensamentos do homem também. Porque a Bíblia fala assim, que se o homem somente pensar e desejar no seu coração, com relação a uma mulher, ele já cometeu adultério com ela. Olha só. A nossa mente é um campo de batalha, irmãos. Eu creio que todos aqui já descobriram isso. Que Satanás, ele bombardeia a mente do homem. Mesmo que eu sendo crente, mesmo você sendo crente. Ah, mas eu vou à igreja todo dia que tem culto, eu oro. Bem-vindo ao culto. Satanás vai bombardear a sua mente sim.
É claro que nós temos a mente de Cristo, né? E quando nós temos um pensamento desse que vem para nos fazer pecar, o que nós fazemos? Nós corremos imediatamente: Senhor, eu não quero me curvar a esse desejo. Guarda a minha mente, passa o teu sangue, purifica a minha mente, o meu coração, não me deixe pecar. E o Espírito Santo vem e remove aquele pensamento. Sabe por que, irmãos, que ele permite? É um teste, é uma provação para você, para ver se você está firme na palavra, para ver se você está firme com Deus. Às vezes a gente acha, né, que nós somos cristãos, nós não vamos ter pensamentos, nós vamos ser um santo num andor, como que é a nome daquilo que os católicos até colocam, né, os santinhos dele, né? Que a gente está naquilo, né? Não, irmãos, nós estamos no mundo. Lembra que Jesus fez a oração sacerdotal? Ele falou assim: Pai, eu não te peço que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Então Jesus sabe que nós vamos passar aqui tentações, Jesus sabe que nós vamos passar aqui momentos em que a nossa mente vai querer nada correto, mas nós devemos ser firmes, continuar firmes na palavra. Ele pode ser a vontade de Deus agindo em nós, o desejo pode ser. Em Filipenses 2:13 fala isso, que o Senhor Deus, Ele age no nosso coração para que nós possamos operar e atingir aquilo que Deus tem para nós. Aqui no capítulo 2 do Filipenses, no versículo 13, fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Então, Deus, Ele coloca o querer no nosso coração, o desejo. Tem desejo que vem de Deus, tem desejo que vem do homem e tem desejo que vem de Satanás. Tem essas três fontes e a gente precisa discernir o tempo todo na nossa mente. Aí esse é o desejo que Deus está colocando. Sabe quando que a gente sabe que um desejo vem de Deus? Quando aquele desejo ele é saudável, quando aquele desejo vai produzir frutos, quando a gente vai abençoar o nosso irmão, quando a gente vai abençoar o reino de Deus, quando a gente vai produzir alguma coisa que vai produzir um bem maior. Aí a gente sabe: poxa, esse daqui, Deus... Bom, eu quero chegar no pastor Elisvaldo e falar: pastor, eu quero dar uma oferta esse mês aqui de R$5.000 para a obra do Senhor. Eu tenho esse desejo no meu coração. Então, o pastor Elisvaldo vai, glória a Deus. Olha lá, ele já ficou feliz, porque a obra de Deus sempre vai estar precisando. Se você tiver, inclusive, esse desejo no seu coração, amém, procure ele no final do culto aí, que vai ser bem-vindo. Mas, irmãos, é assim que a gente precisa sempre de estar com esse termômetro no nosso coração, medindo: esse desejo vem de Deus, esse desejo vem do inimigo, esse desejo é humano, de onde vem isso? Sabe por que nós colhemos bons frutos? Porque nós alimentamos os bons desejos. Mesmo nós tendo tudo, se não tomar cuidado, nós podemos nos tornar ansiosos e descontentes por querer outra coisa que nem sabemos o que é. Já viu isso? Quando às vezes as pessoas querem alguma coisa, mas não sabem o que é direito, só sabe o que é, mas não sabe nem o que é. Isso, a gente tem adolescentes na igreja, né? Os adolescentes que às vezes, né, hoje quer uma coisa, amanhã já quer outra coisa, não tem nada a ver. Às vezes gosta de fulano hoje, amanhã já detesta e gosta de outro. Essa volatilidade, essa mudança de humor, de gostos, de desejos, sabe? Essa alternância, né? Que às vezes é saudável e às vezes não. Então nós precisamos saber a ter contentamento, porque senão nós vamos ficar oscilando. E quando a gente fica oscilando muito, a gente acaba errando, a gente está mais propenso ao erro. O verdadeiro contentamento é o equilíbrio entre a gratidão pelo presente e a motivação para o crescimento de melhorias. Vou repetir para você. O verdadeiro contentamento é o equilíbrio entre a gratidão pelo presente e a motivação para o crescimento de melhorias. Então a gente precisa ser contente, ter contentamento para a gente unir essas duas coisas: a gratidão pelo presente e a motivação para a gente crescer, querer construir. Aprender a valorizar o que temos recebido nos traz paz de espírito
mas não impede ninguém de correr atrás de novas conquistas. A chave está em não condicionar a felicidade exclusivamente em bens materiais. Essa é a chave. Vou repetir para você. A chave está em não condicionar a nossa felicidade exclusivamente em bens materiais. Por que, Moisés? Mais uma vez eu vou te falar aqui, ó. Mateus, no capítulo 6, versículo 21, fala assim: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Isso quem falou foi Jesus. Jesus falou isso daqui. Mateus capítulo 6, 21, anota aí. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então a gente não pode colocar o nosso tesouro, o nosso coração, nos bens materiais, porque eles são o quê? Passageiros. Eles vão se acabar. A roupa que você está vestindo, ela vai envelhecer, vai rasgar, você vai enjoar dela, você vai doar para alguém, ou vai jogar fora, alguma coisa vai acontecer. O sapato que você calça, ele vai gastar a sola, vai furar, e você não vai encontrar um sapateiro para colocar uma sola nova, você vai jogar fora. O carro que você zero hoje, que está na sua garagem, daqui 10 anos ele já vai ser usado. A casa que você tem, daqui vamos colocar aí uns 5 anos, vai precisar de manutenção, porque você está usando e é coisa bem material, é assim, irmãos. Então nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas, porque elas vão passar. Aí você pergunta para mim, então onde eu devo colocar o meu coração? Nas coisas celestiais, nas coisas que são eternas. Por isso que a palavra de Deus fala aqui: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão vai corroer e vai roubar. Nós devemos colocar a nossa esperança na vida eterna, para que nós alcancemos essa vida plena de Jesus. Glória a Deus. E por último, eu gostaria que você colocasse aqui para mim lá o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também do Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Vocês podem ler comigo? Vamos lá, ali ó, no cantinho. 1, 2, 3. Deleita-te também do Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amém? Amém. Então nós devemos deleitar o nosso coração no Senhor, porque é dele que vem a resposta e é a fonte para o nosso coração. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que o Espírito Santo continue falando nos seus corações. Aleluia. E que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração e produzir frutos para que você possa continuar a servir ao Senhor com alegria e a bênção do Senhor vai permanecer sobre o seu lar e sua casa. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.